Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. E que maravilha celebrarmos São Francisco Xavier no meio do Advento, porque um missionário, na verdade, é alguém que causa o advento de Cristo na vida dos outros. São Francisco Xavier partiu com 35 anos de idade. Ele, discípulo de Inácio de Loyola, foi enviado para o Oriente, para as Índias, para evangelizar. Chegando em Goa, de colonização portuguesa, ele começa a ver que os cristãos que lá estavam muito longe da amizade de Cristo. Ou seja, longe de casa, longe de suas famílias, de suas mulheres, esses aventureiros portugueses viviam uma vida tão devassa e tão tremenda que chegava a escandalizar os próprios pagãos. São Francisco Xavier põe mãos à obra e começa a conversão dos próprios cristãos. E ali começa toda uma dinâmica espiritual de conversões que vai tocando também o coração dos pagãos e ele começa a evangelizar também os gentios. Se estende o seu trabalho pela Índia e é um trabalho que é acompanhado por portentos e milagres. No processo de canonização de São Francisco Xavier, foram atestados 24 ressurreições. Então, é realmente um missionário que evangelizava como os primeiros apóstolos, com sinais e prodígios. Mas esses sinais e prodígios eram somente um dedo que apontava para o grande mistério. Na Índia, diante de tantos milagres e de tantos poderes, os sacerdotes brahmanes procuram São Francisco para lhe perguntar qual é o segredo que ele tem para ter aquele poder. Os sacerdotes brahmanes, acostumados que esses poderes certamente são sempre poderes esotéricos, secretos e misteriosos, prometem a Francisco Xavier: se o Senhor nos contar o segredo, nós prometemos que não iremos falar para ninguém. São Francisco Xavier diz: mas é exatamente o contrário. Eu vou dizer para vocês de onde vem todo esse poder que é Jesus Cristo e eu quero que vocês contem isso para todo mundo, porque o Evangelho deve ser proclamado sob os tetos. Não escondam, não escondam, ao contrário, digam isso a todos. Os sacerdotes brahmanes acham que Francisco está brincando com eles, porque afinal das contas, se é tão precioso o Evangelho, não se deveria dar isso a todos. Aqui uma característica, então, daquilo que é o cristianismo, que é a Santa Igreja Católica. Nosso Senhor Jesus Cristo, podemos dizer, fundou o primeiro projeto educacional universal. Nas outras culturas, a educação era sempre uma realidade da elite. Para nós cristãos, conhecer a verdade é algo para todos. A verdade não deve ser escondida, ela deve brilhar. E todos, conhecendo a verdade, se aproximar do amor de Cristo. São Francisco Xavier, que converteu e batizou milhares e milhares de pessoas, continuou a sua evangelização até o Japão, onde ali fundou comunidades japonesas antigas, na cidade de Nagasaki, naquela região que também irá frutificar em grandes mártires. Finalmente, Francisco Xavier morre na China, diante daquele continente inexplorado e até hoje estamos nós aqui rezando e pedindo a Deus que converta a China, que dê àquele povo a verdade do Evangelho. Que São Francisco Xavier nos inspire para que sejamos verdadeiros missionários, mesmo sem partir para terras distantes, mas para proclamar a verdade de Cristo sobre os tetos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.